Agora, 8 da manhã e 30 minutos pontualmente. A gente começa a nossa entrevista porque recebemos aqui no programa Band News Manaus o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, que vai tratar e tirar dúvidas sobre o auxílio emergencial, benefício do governo federal, que tem ajudado aí milhares de famílias nesse momento de pandemia do coronavírus, pessoas que tiveram que deixar o emprego, pessoas que foram proibidas de sair às ruas por causa dessa pandemia. E agora a gente esclarece aí. Você que tem dúvidas sobre o auxílio emergencial pode mandar a sua pergunta para cá também. Seja bem-vindo a Manaus e também à programação. Ministro Onyx Lorenzoni, primeiramente quero saber como é que está a sua saúde após o anúncio que está com o coronavírus. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. Bom dia a todos os ouvintes, né, de Manaus e de todo o Amazonas. Primeiro, dizer que na quinta-feira passada, né, no final da tarde, eu comecei a ter os primeiros sintomas de febre já, indisposição, dor no corpo. Na sexta-feira explodiu, né, aí com tosse, com falta de ar, né, com coriza, dor pelo corpo todo. Era daqueles dias onde a gente queria tirar o corpo da gente, botar num canto e dizer, eu volto daqui uns 2 dias, dar uma consertada nesse negócio. E, bom, aí eu falei com o meu médico, né, e aí na própria sexta eu comecei a tomar aquela associação entre azitromicina, hidroxicloroquina e ivermectina também. E, bom, aí no sábado, 24 horas depois, eu já tive uma melhora pequena, aí, uns 15%. No domingo já tinha lá entre 30% e 40%, já era bem evidente a melhora. E graças a Deus, na segunda-feira eu já amanheci sem praticamente nenhum sintoma. Tirando essa coriza, né, que eu tenho aqui e que dá esse tom anasalado da minha voz, que vocês devem estar percebendo, mas que eu não tenho, né? E um pouquinho de necessidade de quando a frase é mais longa, quando tem um esforço um pouco maior, de dar uma puxada mais forte de ar, não tem mais nenhum sintoma. Ou seja, eu ontem concluí, né, o tratamento, segundo o protocolo, e estou me sentindo muito bem. Agora, claro, né, tem que aguardar esses próximos dias, né, porque eu tenho que fazer os exames de controle e também, em virtude de que eu, nesse momento, sou uma pessoa que poderia transmitir a doença, eu e a minha esposa estamos no resguardo aqui, né, observando a quarentena. Ela também contraiu o Covid, teve sintomatologia forte na segunda-feira, entrou no mesmo procedimento e hoje ela, graças a Deus, também está muito bem. Então, no nosso caso, né, o testemunhal é de que o procedimento e essa conduta, né, como ferramenta de combate ao Covid, quando feita nos primeiros sinais da doença, no nosso caso foi eficiente, né? É isso. A gente espera que melhore o mais rápido possível, né? Porque continua trabalhando, continua despachando, né, ministro? Não, sim, eu já estou entrando agora às 10 horas, né? Já tenho uma audiência que eu faço por videoconferência, né? Hoje à tarde tem uma reunião ministerial que eu também participo por videoconferência. Então a gente vai usando esses recursos da tecnologia aí para não deixar nada parar, né? Até porque é um momento muito importante. O Ministério tem a responsabilidade de coordenar o auxílio emergencial. Auxílio emergencial, Arthur e Samara, que chegaram, ouvintes, a 66 milhões de brasileiros. Quando a gente fala um número desse, né, fica difícil de poder dimensionar, mas isso é uma Itália inteirinha, né? Ou uma Argentina e meio, né, para a gente ter ideia do tamanho de grandeza, né, do que foi feito. É um trabalho que essa coordenação nos foi determinada pelo presidente Bolsonaro e nós estamos desde o dia 13 de abril trabalhando incessantemente para fazer com que a gente cumpra aquele pedido do presidente, que ninguém ficasse para trás, né? A gente está trabalhando para isso. Certo. Ministro, bom dia, Samara falando. Bom dia. E esse número poderia ser até maior, né? De pessoas que estão, infelizmente, ainda aguardando
a proposta ser positiva para continuar recebendo esse dinheiro ou para começar a receber esse dinheiro. Infelizmente, tem muitas pessoas que ficaram de fora. Quantos brasileiros estão contestando junto à Caixa para ter direito a esse auxílio emergencial? Contestaram 1,5 milhão, que nós já analisamos, né? E encontramos 390 mil. Esse é o número, né? Neste momento, nós não temos nesse momento um número expressivo, né, de contestações para verificar. Nós estamos neste momento com uma trilha de análise interna, de auditoria interna, porque nós temos aí algo em torno de umas 300 mil pessoas que nós estamos que estão com as suas parcelas suspensas porque foram identificadas pela CGU e pelo TCU. Então quem coordena esse trabalho é o delegado da Polícia Federal, o delegado Marcos Paulo. Ele está hoje com as equipes técnicas revisando cada um desses lançamentos para separar o que é fraude daquilo que realmente tem direito, e com isso a gente liberar rapidamente para que as pessoas recebam, no caso, a terceira, a quarta e quinta parcela. Por outro lado, nós temos nesse momento a Defensoria Pública da União fazendo as contestações, mas as contestações da Defensoria Pública da União são muito rápidas, porque uma vez o defensor público, nós montamos um sistema, né, que uma vez o defensor público identificando que a pessoa tem direito, né, como ele tem fé pública, ele supera a máquina, né? Então ele nos envia o nome da pessoa e em 4 dias essa pessoa tem o recurso creditado na Caixa Federal. Nós recebemos pelo aplicativo em torno de 148 milhões de CPFs que foram processados, porque tem as composições familiares, né? Encontramos os 66 milhões de beneficiários, né? E nós, neste momento, acreditamos que tenhamos atingido, né? A não ser com alguma coisa residual, né? O maior volume de pessoas que teriam direito ao auxílio emergencial, até porque desde o dia 2 de julho ali encerrou a habilitação, né? Ficou 3 meses aberto, conforme determinava a lei, e no dia 2 de julho foi encerrada a habilitação. O que nós temos agora ou reanálise por conta de suspeita de fraudes, ou então as contestações, que ainda está aberto o aplicativo do auxílio emergencial da Caixa, não mais para se cadastrar, mas para contestar, né? E essa contestação, a mais recente, foi essa que eu falei. Nós reunimos aí tudo que nós recebemos até o final de junho de contestações, deu 1,5 milhão no aplicativo da Caixa, que é um volume expressivo, e desse 1,5 milhão nós conseguimos habilitar 390 mil pessoas. Ministro, além das contestações, ontem, inclusive, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que centenas de milhares, foi essa a expressão que ele usou, de poupanças digitais no aplicativo Caixa Tem, foram suspensas, né, por fraude, por suspeita de fraude, né? Essas poupanças são usadas pelo banco para depositar o auxílio de 600 e o FGTS emergencial. Como é que está esse processo de investigação? Foi exatamente esse que eu referi agora, né? Foram suspensos por quê? Porque a CGU, ela fez uma primeira análise, a Controladoria Geral da União, fez uma primeira análise em 30 milhões e 500 mil auxílios concedidos. Ela encontrou inconsistências ou desconformidades, que aí é o guarda-chuva, né, Arthur, que cabe a falha humana, o erro do sistema ou a fraude. Ela encontrou 160 mil, que são 0,5% do total analisado. Aí depois o TCU, tá? Ele analisou 50 milhões e 200 mil benefícios, já um número maior, e ele encontrou no primeiro momento 600 mil, só que desses 600 mil, 220 mil eram do bem, né, do benefício emergencial, e que nós mesmos já havíamos bloqueado o pagamento da segunda parcela e já transferido para o benefício emergencial, né? Isso provavelmente foi uma diferença de tempo de comunicação entre o recolhimento da guia ou não recolhimento das guias por conta do empregador, até o reconhecimento
por declaração do empregador para poder se beneficiar, né, do outro programa, que não é nosso, que está com a economia, que é o BEM, que manteve 10 milhões de empregos ativos no Brasil. Aí tu baixa para 400, aí desse 380, quer dizer, aí tu tem mais ou menos outros 200 mil, que são benefícios diferentes, desde o BPC, aposentadorias ou outros auxílios, que tem origem no INSS, porque tem um tempo, né, entre a emissão de uma guia no estado, por exemplo, ou um benefício, até que ele chegue em Brasília e seja comunicado, tem um gap de tempo aí, né? Então, por esta razão, nós retiramos também, ficam algo em torno de 180 mil, o que dá em torno de 0,4% também de desconformidade, mas somando aí, tu já tem aí mais de 300 mil pessoas. Sim. Que é o que nós estamos nesse momento avaliando, e era o que o presidente da Caixa se referia. E nós temos um outro dado de análise ainda, que são 60 milhões de benefícios concedidos, analisados pela Receita Federal, que chegou a um grau de desconformidade de 0,44. Por que eu estou falando nessas análises? Porque o melhor sistema de controle que tem no mundo é o do sistema de pensão americano. Eles estão há 20 anos, né, sem ter um apontamento dos órgãos de controle. E esse sistema, eles pagam mais ou menos 80 milhões de benefícios por mês. Eles aceitam até 0,82% de desconformidades, eles consideram aceitável, né, até esse ponto. E isso é o parâmetro da maior parte dos órgãos de controle no mundo ocidental. Pois bem, o auxílio emergencial hoje tem um índice, o mais desfavorável para nós é 0,5%. Ou seja, nós temos 99,5% de acerto e 0,5% de erro, falha ou fraude. Então, no comparativo com o melhor sistema do mundo, o Brasil ainda conseguiu montar um sistema que foi mais eficiente. Certo. Ministro, nossos ouvintes colocaram aqui muitas dúvidas em relação às parcelas. Quem recebeu a primeira parcela e no sistema continua como aprovado, ainda vai receber as demais, assim, bem como outros ouvintes dizendo que receberam a terceira e parou por aí. Como é que fica essa situação? Não parou não. Na sexta-feira passada, no dia do Covid, foi publicado, porque eu havia assinado na quinta-noite, né, antes de vir para casa, foi assinada uma portaria, né, a portaria 442 do Ministério da Cidadania, aonde ela tem lá todos os critérios e está lá no anexo 1 e no anexo 2, né, e no anexo 3 também, né, estão todas as diversas categorias. Nós criamos a figura do ciclo, né, porque aquele que recebeu em abril, ele tem um perfil, né. Quem já recebeu lá em abril, ele em abril recebeu a primeira, em maio a segunda, junho a terceira, está recebendo a quarta, né? Agora, o que recebeu em maio, provavelmente já recebendo a terceira. O que recebeu em junho pode estar recebendo a segunda, e o que recebeu em julho está recebendo a primeira. Agora, a garantia que a gente quer dar, e a tranquilidade, chamar as pessoas, é de que todos vão receber as 5 parcelas. Todos, sem exceção, e o calendário está ali até o final de setembro, explicando direitinho como é que as coisas vão acontecendo. Ministro, a gente tem aqui uma pergunta, não sei se é exatamente do Ministério da Cidadania ou se é diretamente com a Caixa, é sobre a forma como utilizar esse benefício que recebe através do aplicativo Caixa Tem, né? Um ouvinte está dizendo aqui que sobre a dificuldade de fazer o pagamento em supermercados e estabelecimentos. Segundo ele, não é possível pagar os produtos com o aplicativo porque no momento do pagamento existe aquela fila virtual no aplicativo que dura aí inclusive horas para poder abrir o aplicativo, né? Com isso fica inviável fazer algum tipo de pagamento, né? Tem alguma tratativa em relação a isso, alguma atualização, alguma melhoria por parte do aplicativo, né? O que aconteceu, né, em relação à Caixa, né? Só para que a gente tenha uma ideia, neste mês, né, a Caixa está pagando os 66 milhões de pessoas, nesse momento está pagando Bolsa Família, a quarta parcela, né? O pessoal aí de Manaus, do Bolsa e do Brasil todo está recebendo a quarta parcela. São 66 milhões do auxílio emergencial, 60 milhões de beneficiários da antecipação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, são 10 milhões do BEM, que é o benefício emergencial,
aquele que permitiu a manutenção de 10 milhões de empregos no Brasil. Depois tu tem mais 36 milhões de benefícios, que são benefícios variados do INSS, Arthur, que vai desde da aposentadoria, né, da pensão, do auxílio-doença, do auxílio-desemprego, passando pelo BPC, tá? Tudo isso, mais ou menos uns 20 milhões é a Caixa que paga, né? Então vamos lá, 66 mais 60 são 126, mais 10, 136, mais 20, 156. Então, a Caixa está acreditando nesse mês 150 milhões de créditos. Não tem banco no mundo ocidental, tirando os bancos indianos e os bancos chineses, não tem nenhum banco no mundo que tenha uma operação desse tamanho de crédito, no único mês. Fora a sua movimentação normal, né? Fora as contas de empresa, as folhas de pagamento das empresas. Bom, então isso é um volume extraordinário. Então isso tem sobrecarregado, é verdade, o Caixa tem, essa é uma das dificuldades que nós temos tido. Talvez uma alternativa seja emitir à noite, talvez, o cartão digital e aí fazer, quem sabe, né, reter esse cartão para permitir que possa fazer a compra dos produtos pela internet, né? Várias e várias empresas de varejo, né? E várias empresas de supermercado, elas fazem compras antecipadas, né? Que podem de repente ser executadas, né? Pelo cartão, né, fora do horário de atendimento. Nós temos que buscar alternativas, mas nós estamos nos esforçando muito. A Caixa está tentando comprar, inclusive, mais equipamentos de hardware. Nós estamos todos nos mobilizando para poder atender a esses milhões de brasileiros que realmente precisam desse atendimento nesse momento. Mas sobre os ombros da Caixa tem hoje uma operação que não tem paralelo no mundo. Eu acabei de dizer, o Banco Mundial nos procurou há 2 semanas atrás, pediu uma videoconferência, porque o mundo todo está muito admirado do que nós fizemos no Brasil, né? Nós usamos um sistema que foi o aplicativo de celular, que nenhum país do mundo ousou se utilizar. Se a gente somar, por exemplo, a região norte e o nordeste brasileiro, que são as regiões onde nós temos o maior volume proporcional de pessoas mais vulneráveis, mais pobres, e a menor cobertura de internet do Brasil, por várias razões que nós conhecemos. O que ocorre? Nós temos 43% do auxílio emergencial pago e creditado nessas 2 regiões. E mais ainda, né? 95% das pessoas que receberam desses 43% de todo o auxílio emergencial pago no Brasil entraram pelo aplicativo da Caixa, tirando os Bolsa Família. Então isso é muito significativo. O Brasil se digitalizou. Nós mantivemos, viu, Arthur, durante o último mês e meio, um acordo com os Correios para permitir o cadastramento assistido. Nós tivemos lá o cadastramento de mais de 140 milhões de pessoas, e nós achávamos que iam chegar a 2, 3 milhões de pessoas nas agências dos Correios. Nós não chegamos a 20 mil, exatamente porque as pessoas haviam usado o meio digital, mas isso é algo que todos nós estamos aprendendo e todos nós vamos ter que ter um pouco de paciência para poder vencer as dificuldades que estão se apresentando, né? Mas a gente não esperava, né, e que tivesse uma operação deste tamanho. Ela é inédita e, como eu disse, vamos lá, os americanos, né, que são maiores do que a gente, mais desenvolvidos que a gente, têm mais tecnologia que a gente, não ousaram ir para a digitalização. Eles mandaram um cheque para as pessoas, mandaram entre 120 a 130 milhões de cheques nos Estados Unidos. A Bloomberg, né, aquela agência de notícia, faz o quê? 1 semana ou 2, noticiou que 1/3 não chegou. Ou a pessoa se mudou, ou não conseguiu fazer o crédito, porque o sistema de compensação deles é diferente, ou teve algum problema com o correio. Quer dizer, não é uma coisa simples fazer uma operação desse tipo. E a gente, graças a Deus, teve condição de poder fazer uma operação que tem um grau de segurança e eficiência que a gente está observando. Agora, algumas dificuldades vão acontecer. É impossível
a gente mexer com um volume tão grande, vamos lá, é uma Itália inteira, né? É impossível mexer sem ter problemas aqui ou acolá. Isso é da própria natureza da operação. Bom dia. Bom dia, ministro. Aqui é Rosiane Carvalho. Estou muito distante, não tô sem retorno. Ministro, fala aí, Rosiane. Oi. Ministro, bom dia. Rosiane Carvalho, também jornalista aqui da Band News. O senhor está ouvindo? Está conseguindo ouvir, ministro? A ti eu estou ouvindo, mas tem uma voz feminina aí falando e eu não estava ouvindo não. Não tá, né? A gente vai tentar. Vamos ver agora. A ti eu estou ouvindo. Ministro, bom dia. Bom dia. A pergunta inicial dela, mas agora não sei se ela está falando, eu não estou ouvindo não. Ela, vamos lá, ela vai falar agora, vamos ver se dá para a gente... Bom dia, ministro. Conseguimos o contato que acho que não. Não, né? Não, tá. Para mim não chegou. Está com problema do retorno dela. Ministro, bom dia. Rosiane Carvalho, jornalista aqui da Band também. Agora estou te ouvindo, e bem. Queria saber a sua avaliação em relação a esse benefício, porque ele foi pensado, estruturado, no sentido que as pessoas com baixa renda ou sem nenhuma renda pudessem se preservar, né, de contrair a doença e correr risco de morrer, enfim, em função de tudo que se representou essa pandemia. Aqui em Manaus, no Amazonas, uma série de pessoas não conseguiram, né, aderir a esse isolamento, e há uma avaliação de que parte dessa motivação vem do sentido de que elas precisavam ganhar o pão de cada dia, né? Sair para trabalhar, na informalidade e tudo mais. Então, assim, o Amazonas ele tem uma característica diferente em relação aos outros estados sobre essa questão do auxílio e do isolamento. Aqui em Manaus a gente não precisa falar, acho que o senhor tem notícias fartas a respeito do que aconteceu, né, das imagens das valas comuns, do não atendimento às pessoas por causa do colapso do sistema de saúde. E no interior do estado, até os indígenas, né, que houve uma preocupação maior de isolamento, eles deixavam aldeias para poder receber esse auxílio nos municípios, na sede dos municípios. Então, dentro desse contexto, o que o senhor acha qual foi a falha desse programa nesse sentido? Bom, primeiro que nós encontramos desses 66 milhões de pessoas, 26 milhões de invisíveis. Exatamente esses informais que tu está te referindo, que o presidente Bolsonaro sempre teve uma super preocupação. Quando nós chegamos no Ministério da Cidadania, em fevereiro desse ano, o cadastro único, que os governos anteriores diziam que lá estavam todos os vulneráveis do Brasil, tinha 75 milhões de pessoas e 15 milhões não tinham CPF. A gente nem imaginava que ia ter o auxílio emergencial, e logo no finalzinho de fevereiro eu determinei a criação de uma força-tarefa que nós, no mês de março, conseguimos colocar CPF em 5 milhões de pessoas, o que ajudou muito, né? Mas, claro, veio o auxílio emergencial no dia, já expliquei aqui, no dia 2 de abril, e nós tivemos que interromper o trabalho, né, e nos focar em atender e buscar essas 66 milhões de pessoas. Nós temos, portanto, 26 milhões de invisíveis. Essas pessoas são para além daqueles 75 milhões, então, hoje, né, o cadastro único lá tem 96 milhões, né, perdão, tem 101 milhões, né, de brasileiros, né, porque é 75 mais os 26, tem 101 milhões de brasileiros, são pessoas que nunca recorreram ao governo, nunca tiveram nenhum programa. Agora estão todos cadastrados, nós temos a composição familiar, o endereçamento dessas pessoas, e todos eles têm uma conta aberta na Caixa gratuitamente, o que vai permitir, por exemplo, que agora, na saída do processo aí do auxílio emergencial, a gente possa trabalhar com eles, por exemplo, através do microcrédito, que é uma discussão que a gente vem fazendo com o Banco Central, com o Ministério da Economia, com os bancos públicos, né, para buscar um caminho para que essas pessoas possam retomar suas atividades. E aí é importante lembrar, né, a preocupação do presidente Bolsonaro lá em março com o equilíbrio, né? O presidente deu todas as condições, transferindo recursos de grande monta para estados e municípios para poder dar condição ao que o sistema de saúde brasileiro pudesse responder, né? E na regra
o sistema respondeu com casos pontuais onde teve mais dificuldade. Hoje o SUS é olhado de fora do Brasil como um sistema que está dando uma boa resposta, apesar das dificuldades que o Brasil tem no sistema. Por outro lado, o presidente sempre pediu equilíbrio, principalmente aos prefeitos, né? Para que houvesse um equilíbrio entre o cuidado da saúde e cuidar também da atividade das cidades, né? Porque há uma gama, como tu mesmo referiu e corretamente, de milhares de pessoas nas nossas cidades, e particularmente nas capitais, em especial nas cidades maiores, que dependem diretamente da atividade econômica, dependem de ter movimento, né, como eles falam, né? Bom, nós tivemos na fase inicial da pandemia no Brasil mais de 4 mil municípios espalhados por todo o território nacional que não tinham nenhum caso de Covid e estavam todos parados, né? Então, esse equilíbrio, esse bom senso, né, essa racionalidade entre os cuidados no combate à enfermidade, a proteção da vida das pessoas, os cuidados com os nós mais idosos, né? Nós, graças a Deus, firmamos desde o início uma parceria entre o SUS, né, e o SUAS, né? Eu chamo que o Sistema Único de Assistência Social, eles são soldados do bem, né? São os homens e mulheres que trabalham, né, para levar a prevenção e, além da prevenção, uma palavra de carinho. Nós não tivemos no Brasil, dos nossos asilos, a repetição daquilo que se viu na Europa, nos Estados Unidos e também no Canadá, né? Às vezes as entidades inteiras eram dizimadas pela doença, né? Porque são as pessoas de maior risco, são as pessoas que têm mais fragilidade, e graças a Deus aqui no Brasil a gente conseguiu montar uma rede de proteção que é pouco conhecida, mas que foi muito eficiente, né? Então nós temos hoje esses 26 milhões de informais que são conhecidos agora, e a gente vai ter sim políticas públicas direcionadas a essas pessoas. Ministro, a Justiça Federal no Amazonas determinou multa diária de R$100 mil à União, à Caixa Econômica Federal e ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, pelo descumprimento de uma série de providências referentes ao acesso integral ao auxílio emergencial, a benefícios sociais e previdenciários a todos os povos indígenas, quilombolas e tradicionais do Amazonas em suas aldeias e comunidades. O senhor já tem conhecimento dessa determinação aí da Justiça Federal do Amazonas? Sim, mas o que ocorre, né? Nós procuramos atender as comunidades tradicionais, aos índios, né? Inclusive a Caixa deslocou, né, suas embarcações para poder fazer esse atendimento. Nós estamos tomando todos os esforços sobre isso, né? E, claro, quando a gente discutir essa questão das instâncias superiores, e nós estamos mostrando isso inclusive para a Justiça Federal do Amazonas, nós estamos mostrando as ações efetivas que nós tomamos e todos os cuidados que nós tivemos para proteger tanto os indígenas no Brasil quanto as comunidades ribeirinhas, né? Esse é um cuidado que a gente teve. Aí há um grande esforço conjunto do Ministério da Saúde, nosso, do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, né? Para fazer esse atendimento, e a gente tem conseguido dar boas respostas, porque o que se anunciava antes é que haveria, né, um problema muito grave nessas comunidades, e graças a Deus, até o presente momento, nós já estamos indo aí para em várias regiões do país, né, para a 13ª, 14ª semana de evolução da pandemia, quando já claramente se caminha, né, para a redução da curva de expansão da doença, entrando então naquela fase, vamos dizer assim, de convivência, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com a H1N1 e com outras epidemias que ocorreram, né, da humanidade nos últimos anos. Nós temos certeza de que a gente vai poder comprovar que não houve desatenção, ao contrário, houve atenção, cuidado e zelo, e isso se reflete em nós não termos tido nenhum caso de grande gravidade, a não ser questões pontuais, porque tu não tem como prender o vírus, né? O vírus vai aonde está o seu hospedeiro, não tem jeito, e é isso que explica que em muitos lugares do mundo e aqui no nosso próprio país, apesar das pessoas estarem dentro de casa, o vírus vai atrás
do hospedeiro. Não tem como fechar a porta para o vírus, né? Ministro, aproveitar a sua participação aqui, Rosiane, novamente, para perguntar ao senhor a respeito dessa proposta de reforma tributária, muito embora não esteja agora no âmbito diretamente do seu ministério, mas a gente sabe que o senhor acompanhou esse assunto e certamente continua acompanhando, né? O senhor sabe que essa é um dos temas mais importantes aqui para o estado do Amazonas. Agora pela manhã mesmo, nós entrevistamos aqui o ex-deputado Paulderney Avelino, do DEM, e ele fazia uma avaliação que essa alteração, que está sendo interpretada como algo que não vai prejudicar a Zona Franca de Manaus, no primeiro momento, já traz prejuízos, sim. As alterações relacionadas a PIS/COFINS trazem prejuízo, sim, ao desempenho aqui das empresas. Queria ouvir a sua opinião a esse respeito. Bom, primeiro, eu peguei o Covid, né, na quinta-feira, e de lá para cá fiquei mais focado, né, na minha recuperação. A minha última conversa com o ministro Paulo Guedes ainda foi no início da semana passada, onde eu voltei a discutir, né, essa questão. Vamos ter uma reunião ministerial hoje à tarde, que eu vou participar por videoconferência, então eu vou poder conhecer talvez os detalhes, mas assim, desde a época que eu estava na Casa Civil, sempre que nós trabalhamos, e ainda antes, lá na formatação do plano de governo do presidente Bolsonaro, né, eu tive a responsabilidade de coordenar, sempre nas discussões que nós fizemos, a reforma tributária, ela sempre deveria ser em cima de uma simplificação e de uma redução do número de impostos, porque o ano passado eu tive a honra de coordenar, né, quando eu estava como ministro-chefe da Casa Civil, o PPI, né, que é o Programa de Parceria de Investimentos, que aliás é muito importante também, né, para o norte brasileiro. Tem muitos investimentos que serão aí em toda a Amazônia, né? Teremos um agora gigantesco, né, que vai ser a Ferrogrão agora para o segundo semestre, né, que é um investimento de 3,2 bilhões de dólares, né, que é uma ferrovia que é vital, que ela vai trazer a produção lá do Mato Grosso para poder escoar aí pelo canal fluvial aí do Amazonas. E isso vai reduzir muito, né, o custo logístico brasileiro para as nossas exportações de grãos, né? E Bueno, era muito difícil, quer na América, quer na Europa, quer na China, ou nos Emirados Árabes, ou onde a gente fosse, né, explicar para a Rússia, então, explicar para as pessoas como era o sistema tributário brasileiro. Ele é realmente complexo e incompreensível para quem não é brasileiro. Então, ao que eu vi, né, de longe ontem, a proposta caminha nessa direção da simplificação, da facilitação da vida das empresas. Eu acho que isso já é uma coisa importante. Eu sempre defendi de que o governo federal deveria apresentar uma reforma tributária dos impostos federais, entendeu? Sem envolver os estados e municípios no primeiro momento, porque isso facilitaria a sua aprovação e a sua transformação em um modelo complexo num modelo mais simples. Então, acho que o Congresso Nacional tem todas as condições de poder, tem duas propostas tramitando lá, uma no Congresso, uma na Câmara, outra no Senado. Agora teve a proposta da equipe do professor Paulo Guedes. Eu acho que com bom senso e com equilíbrio, o deputado Paulderney sabe disso, o Congresso Nacional vai poder buscar o ponto de equilíbrio aí para trazer mais racionalidade para o nosso sistema, mas o importante é fazermos uma reforma tributária. Assim como era vital a gente reequilibrar as contas públicas, e teve sobre a minha responsabilidade a coordenação para a aprovação da reforma da Previdência, a gente conseguiu ano passado, é muito importante, até porque o parlamento está maduro para fazer a aprovação da reforma tributária e, com isso, libertar e simplificar, né, a questão tributária no Brasil. E eu tenho certeza que também a bancada do Amazonas, né, vai ter o protagonismo na defesa aí dos interesses regionais, mas eu creio que se a gente puder simplificar os impostos federais, isso é muito importante para o presente e para o futuro, não apenas das nossas empresas, mas também dos nossos estados. Quero agradecer a participação do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, participando aqui do programa Band News Manaus, tirando dúvidas aí, falando um pouco mais sobre o auxílio emergencial. Obrigado, viu, Arthur? Muito obrigado, ministro.
Eu quero agradecer a Arthur, Samara e a Rosinei, né? Isso. Pela atenção que vocês tiveram comigo, e no presidente Bolsonaro. Quero também agradecer esse espaço que a gente pôde fazer essa prestação de serviço, poder explicar, né, para as pessoas, e me coloco à disposição para oportunamente poder voltar e a gente ampliar a nossa discussão, tá bem? Uma boa semana a todos. Uma boa semana, desejo de recuperação aí. Obrigado a todos.